Olá, pessoal, boa tarde. Professor Eduardo chegando aqui para o nosso último encontro. Nossa, gente, passou muito rápido, não é assim? Eu lembro como se fosse hoje o dia em que eu estava dando aqui a nossa primeira aula, pegando ali o conteúdo de fonologia, né? Então, foi um conteúdo bem básico de início, depois fomos ampliando para temas mais complexos. E aí, gente, nós fizemos um passeio muito interessante na gramática normativa nesse isolado. Pegamos muitos tópicos, gente. Ó, vamos lá, fonologia, acentuação. Tivemos aulas exclusivas para verbo, para todas as outras classes gramaticais, sintaxe do período simples, sintaxe do período composto, pontuação, crase, colocação pronominal e hoje iremos encerrar com interpretação e compreensão textual, certo? Vou projetar aqui o slide para vocês, para que a gente consiga ter a aula bem legal. Vamos lá. Não sei se já está aparecendo. Acho que sim, né? Então vamos lá, gente. Hoje nós chegamos à aula 15, certo? E temos aqui uma aula relativa à interpretação de textos. E eu já gostaria de começar a aula suscitando uma dúvida na sua cabecinha. Eu não vou responder. Eu vou deixar que você pense, certo? Olha só, eu coloquei interpretação de textos no plural. Professor, só um minutinho, gente. A Renita está me pegando, viu? Não, deu certo. Interpretação de textos. Veja só. Textos está no plural, gente. Por que será? Por que será que texto está no plural se interpretação está no singular e de está no singular? Gente, é uma boa pergunta. Por que será que textos está no plural? Já já você sabe a resposta. Vou deixar que você pense um pouquinho, certo? Pense um pouquinho. Boa tarde, Lucas. Seja bem-vindo. Professor, então já já o senhor dá a resposta? Sim, beleza? E a primeira coisa que eu gostaria de esclarecer, gente, na aula de hoje é o seguinte. Quando nós chegamos a uma aula de interpretação de texto, de compreensão de texto, muitas vezes os alunos, né, eles pedem ou eles imaginam, talvez, que o professor vai dar uma fórmula mágica. Ah, hoje o professor vai me sentar assim e vai me dizer, olha, você interpreta um texto desse jeito toda a vida. Gente, não existe isso. Português não é matemática e graças a Deus por isso, né? Português não é matemática, que não existe fórmula. Nós temos que pensar. O texto é algo vivo, dinâmico. Cada texto apresenta as suas particularidades. Cada texto apresenta as suas dinâmicas. Então, não existe aí uma fórmula que se aplique a todos os textos. Beleza? Então, se você veio hoje pensando que o professor Eduardo vai dar uma fórmula mágica, vamos desfazer esse nó que há na sua cabeça. Não é assim. Mas antes de qualquer coisa, gente, ó, eu gostaria de falar para vocês que alguns pontos na aula de hoje são mais relevantes. Por exemplo, o primeiro tópico que você tem que entender é a diferença entre interpretar e compreender. Eu já estou dizendo para você, então, que o processo de interpretação é diferente do processo de compreensão textual. Quando eu falo de interpretar e compreender, Vlariana vai tirar o print, né? Para deixa eu botar uma imagem mais legal para você bater o print aí. Minha amiga Vladiana vai tirar o print. Eu vou até fazer a carinha, ó, Vladiana. Uh! Bata o print aí, Vladiana, para postar mais tarde. É uma delícia, viu? Então vamos lá. Só voltando. Professor, o que é que acontece? Primeira coisa que a gente tem que entender, gente, olha, interpretar é totalmente diferente de compreender. Beleza? Valeu, minha amiga. É totalmente diferente de compreender. Uma coisa é compreender um texto, outra coisa é ter a capacidade de olhar para um texto e conseguir interpretar esse texto. E professor, são processos totalmente distintos. Depois, você tem que entender também quais são os tipos de textos mais pertinentes que existem. Gente, nós temos vários tipos de textos. E aí eu já dou a resposta àquela pergunta que eu fiz no início da aula. Lembra que eu disse assim, gente, por que será que o correto é dizer interpretação de textos no plural? É porque existem vários tipos de textos, as famosas tipologias textuais. Beleza? Depois de entender os principais tipos de texto,
você vai ter que entender comigo, gente, o que é figuras de linguagem. São processos, beleza, que dificultam a interpretação de um texto. Quando há uma figura de linguagem dentro de um texto, esse texto é mais complexo de ser interpretado. E por último, mas não menos importante, gente, é necessário ter conhecimento de mundo. Não existe uma pessoa que seja boa em interpretação textual que não conheça o mundo. Como assim, professor? A pessoa tem que entender, gente, o que é que está se passando no mundo. Por exemplo, quais são os acontecimentos importantes que estão acontecendo no tema relativo à saúde? Quais são os acontecimentos importantes que a gente está tendo aí, por exemplo, no que se refere à violência, à segurança pública? Quais são os acontecimentos relevantes no que se refere ao meio ambiente? Então, você tem que ter conhecimento de mundo, que muitas vezes a banca vai chamar para você de conhecimento enciclopédico, que é o conhecimento de mundo. Então, tudo isso aqui é importante. E para provar, gente, que o conhecimento de mundo é importante, para provar que não é necessário apenas saber gramática. Veja, é necessário saber gramática para interpretar texto? É, mas não é suficiente. A gramática é importante, mas não é suficiente. E eu provo isso mostrando essa imagem aqui, ó. Eu digo para vocês, o conhecimento linguístico não é suficiente. E olha só, gente, quem é o assassino? Veja, aqui você tem uma senhora que está morta, beleza? E aí há algumas possibilidades, né? Há quatro possibilidades. Exercitando o seu mecanismo de interpretação textual, quem vocês acham que é o assassino? Ou a assassina, nesse caso? E aí? Quero ver a resposta aí no chat. Quem seria o assassino? Eita, pense um pouquinho, dê uma olhadinha. Lucas já respondeu. Acha que é o 3. Juliane disse que acha que é o 2. Isso é um exercício de interpretação. Olha só, gente. A verdade é que, diante de um fato como esse, existem interpretações, né? Não interpretação. Há várias possibilidades, mas algumas nos chamam mais atenção. Por exemplo, olha esse senhor que está aí no 4, né? O número 4. Veja, em primeiro lugar, que ele é quem está mais próximo do banheiro. Além disso, perceba que no pescoço dele, ó, há uma marca, há um arranhão, como se ele houvesse aí entrado em luta corporal, né? Perceba que a camisa dele, ó, está por fora, está todo amassado, tá percebendo? Ele está todo amassado, como se tivesse aí, né, entrado em luta, ficado todo desarrumado. Além disso, gente, perceba que na mesa dele não há faca. Não há faca na mesa dele, ele tem um garfo aí na mão. A faca está aqui ao lado da senhora que foi assassinada. Então, tudo nos leva a crer que aqui, gente, o assassino é o número 4. Olha esse arranhão no pescoço dele, bem grande. Isso aqui é um arranhão. Então, tudo nos leva a crer que o assassino está no número 4. Perceba que, nesse caso, nós interpretamos uma coisa sem ter nada de gramática envolvido. Isso mostra, gente, que a gramática é necessária no processo de interpretação textual, mas não é suficiente. Às vezes você vai interpretar algo sem utilizar a gramática, beleza? Vamos lá, outro caso, ó, que eu digo para vocês. O conhecimento linguístico não é suficiente, mas é necessário. Então a gramática também é importante, gente. Ela só não é por si só suficiente. Veja só, vocês conseguiram entender o que o João escreveu aí? E aí, vocês conseguiram entender o que o João escreveu aí? O que é que vocês acham? Diga assim, eu entendi, eu não entendi. E aí, deu para entender? Entendeu, Juliane? Vamos lá. Ele diz assim, olha, nada na língua portuguesa começa com N e termina com A.
Gente, se você não souber ler corretamente, você está entendendo aí exatamente. Se você não ler corretamente, você não vai entender a charada que ele fez. Ele está falando da palavra nada, gente. A palavra nada, na língua portuguesa, começa com N e termina com A. Beleza? Então, conhecimento linguístico é suficiente. Feita essa introdução, gente, você sai daqui, em primeiro lugar, pensando em duas coisas. Olha, eu tenho que saber gramática, é importante para interpretar um texto, mas ela por si só não é suficiente, beleza? Dando prosseguimento, então, o nosso tópico de número um, né, o nosso tópico de número um, disse lá que era totalmente relevante que você entenda a diferença entre interpretar e compreender um texto. E eu disse desde o início que diante de um texto você tem dois processos que são distintos. Uma coisa é interpretar, outra coisa é compreender, certo? Professor, qual é a diferença entre compreender e interpretar? Gente, ó, quando você compreende um texto, você tem a capacidade de entender aquilo que está posto no texto, aquilo que está escrito, explícito. Por exemplo, na compreensão textual, você consegue encontrar as respostas dentro do próprio texto. Por exemplo, a banca pergunta lá para você: onde se passa a narrativa em questão? Aí você vai lá no texto e marca a resposta no próprio texto. O processo de compreensão está relacionado àquelas informações que estão explícitas no texto, estão expostas lá no texto, beleza? Estão lá no texto escrito. Agora, professor, o de interpretação, não, gente, ó, a interpretação você vai ter que inferir, porque a resposta não está explícita no texto. Como assim, professor? O processo de interpretação, gente, é semelhante a montar um quebra-cabeça. Como assim, professor? Montar um quebra-cabeça é montar um quebra-cabeça, beleza? Veja, para montar um quebra-cabeça, você sabe que você vai pegar várias pecinhas, vai juntar, vai juntar, vai juntar e vai chegar a uma conclusão. Você não pega o quebra-cabeça já pronto. Não, você que vai montar. Isso é interpretação textual, gente. Isso é interpretação textual. Veja só, imagine a seguinte situação. Quando termina o dia, eu digo assim para você, turma, olha só, hoje eu dei aula de manhã, de 9 às 12, dei aula de 2 às 4h30 e dei uma aula de 6 às 9. Gente, o que é que você interpreta disso? Poxa, você começa a juntar as informações. Olha, o professor ele trabalhou de manhã, trabalhou de tarde, trabalhou de noite. Então, eu acho que ele deve estar cansado. Veja, isso, perfeito. Olha só, isso é um processo de interpretação, por quê? Porque você inferiu. Eu não cheguei para você e disse assim, ei, eu estou cansado. Não, eu não disse. Beleza? Você que foi juntando uma informação com a outra, foi juntando e chegou a uma conclusão. Beleza? Agora, se eu tiver chegado para você e digo assim, ó, meu amigo, eu estou tão cansado, você vai entender, né, nesse caso, que eu estou cansado. Você compreendeu, a informação está explícita para você. O caso mais interessante, gente, eu falo desse caso em todas as minhas aulas, é o caso do médico. Por exemplo, você chega ali a um médico, você começa a relatar sintomas a ele. Você vai dizendo, olha, eu estou com isso, estou sentindo isso, isso, isso. Ele pega aquelas informações que você deu a ele, junta essas informações, vai juntando e chega a uma conclusão, ele interpreta. Você diz, olha, doutor, hoje eu estou com dor de cabeça, nariz escorrendo, estou com febre, nem estou sentindo cheiro, nem estou sentindo gosto. Ao médico, opa, ele junta essas informações e diz, provavelmente essa pessoa está com Covid. Ou seja, ele interpretou. Ele não pegou a informação explícita, beleza? Então, a diferença é bem basilar entre interpretar um texto e compreender um texto. Só que nesse processo, gente, sobretudo no processo de interpretação, existem algumas informações, alguns processos que vocês terão que entender para responder às questões. Principalmente, gente, ó, vou colocar aqui o nome da banca, viu? Principalmente se houver duas bancas, você tem que saber isso daqui, ó. Banca IDECAM, certo? Banca IDECAM e banca FGV. Essas duas bancas trabalham com esse conceito aí de que eu vou falar para você.
Beleza? Pois é. Olha só, quando você vai interpretar, gente, existem duas coisas que são pertinentes nesse processo. Há dois processos que você faz no processo de interpretação. O primeiro processo é o pressuposto e o segundo processo é o subentendido, certo? Quando você vai interpretar um texto, há, beleza, sempre o pressuposto e o subentendido, certo? Como é que isso vai aparecer na sua prova? Nas alternativas. Letra A, ele vai colocar assim, olha, o texto pressupõe-se do texto que o autor está fazendo uma crítica ao governo. Letra B. Subtende-se do texto que o autor está fazendo uma crítica ao governo. Gente, a única coisa que mudou foi o verbo. Olha só. Pressupõe-se do texto que o autor está fazendo uma crítica ao governo. B. Subtende-se do texto que o autor está fazendo uma crítica ao governo. Beleza? Então, nesse caso, gente, o que é que está acontecendo? Você tem aí a diferença apenas em um único verbo. Então, é necessário que você entenda qual é a diferença entre pressuposto e subentendido, porque isso vai aparecer lá nas suas alternativas. Se a letra A disser pressupõe e a letra B disser subtende, o que é que você vai fazer? Vai marcar corretamente o que você vai aprender comigo. Antes de serem diferentes, beleza? Esses rapazes, tanto o pressuposto quanto o subentendido, eles apresentam a informação em comum. Qual é, professor? Eles têm, gente, uma informação, informação escondida. Escondida. Beleza? Eles têm uma informação escondida. Beleza? Então vamos lá, o que é que acontece? Tanto no pressuposto quanto no subentendido, vocês terão informações que estarão escondidinhas, beleza? Escondidinhas. Qual é a diferença então, gente? Ó, é porque essa informação escondida, quando estiver em forma de pressuposto, você não consegue negar. Tipo assim, há uma informação escondida e você não consegue negar ao leitor que aquela informação está ali. Ela está escondida, mas você não consegue negar ao leitor que aquela informação está escondida. Já no subentendido, gente, é o contrário. Você tem aí a situação escondida, né, uma informação escondida, mas você consegue negar. Não, não foi isso que eu quis dizer, não. Você consegue negar que aquela informação está escondida, beleza? Professor, tem como explicar novamente? Tem, eu ainda vou dar os exemplos. Olha só. No pressuposto e no subentendido, há uma semelhança. Qual é? Quando você tem um pressuposto e o subentendido, em ambos você vai ter uma informação que está implícita. Tem uma informação que está ali escondidinha, certo? Está bem escondidinha. Perfeito, professor, entendi. Só que no pressuposto, você até tenta, mas não consegue negar que aquela informação está implícita. Já no subentendido, você consegue negar. Não, olha, não foi isso que eu quis dizer isso. Vamos praticar. Eu vou colocar uma frase aqui e vocês vão analisar comigo se isso é pressuposto ou subentendido. Dê uma olhadinha nessa frase, eu sei que é pesada, gente, mas eu quero que vocês me digam se aí é uma informação pressuposta ou subentendida. Vamos lá. Quero ver a resposta no chat, seus bonitos. Há um pressuposto ou um subentendido aí? Cuida, estão dormindo. Pressuposto. Você vai entender agora quando eu explicar, viu, minha amiga? Olha só.
Pessoal, dê uma olhadinha nessa frase aqui. Eu sei que é bem pesada, gente, mas é um exemplo que a gente pode entender. Olha só. Ela é inteligente, apesar de ser mulher. Gente, olha só. Há uma informação implícita aí, não há? Ah, quando esse camarada diz que ela é inteligente, apesar de ser mulher, há uma informação escondida aí. Para esse cara, não é normal ser mulher e ser inteligente. Aqui é como se fosse uma exceção à regra. Quando ele diz, olha, é inteligente, apesar de ser mulher. Então é como se ele estivesse dizendo assim, olha, não é regra que a mulher seja inteligente, mas essa daí, ela foge à regra, ela é. Gente, isso está implícito, não está? E por mais que ele tente negar, por mais que ele queira, por mais que ele tente de qualquer forma negar, ele nunca vai conseguir negar isso. Não, não foi isso que eu quis dizer, foi sim. Você não vai conseguir negar isso daí, beleza? Então ele até vai tentar negar, mas ele jamais vai conseguir negar. Tudo que ele, olha, gente, não, eu não quis dizer isso, não. Eu tenho minha admiração pelas mulheres. É, você tem admiração, mas você disse, apesar de ser mulher, então não tem como discordar. Deu para entender por que isso daqui é um pressuposto, gente, ele não consegue negar, deu para entender. Isso aqui é um pressuposto. E aí? Sim? Lidiane, ficou mais claro? Sim, sim. Pois é. Gente, então tenha cuidado, viu? Com aquele ditado que diz assim: ah, eu sou responsável por aquilo que eu digo, não por aquilo que você entende. Mentira. Se você disser um pressuposto, você é responsável sim, porque a pessoa não tem como entender outra coisa, certo? Então tem que ter cuidado com o senso comum. Agora, olha esse segundo caso aqui, olha. Ele diz assim: isso aqui, gente, foi uma notícia que foi colocada em um blog, certo? Olha só, diz assim: o patrimônio daquele vereador é surpreendente. Em menos de um ano de mandato, ele conseguiu comprar carros de luxo, apartamentos à beira da praia e ainda por cima abrir uma empresa de apostas. Incrível, não acha? E aí, vocês acham que há um pressuposto ou um subentendido aí? Subentendido? E aí? Imagina a seguinte situação, gente. Imagina que o vereador lê essa notícia aí, certo? O vereador lê essa notícia aí, certo? Aí ele vê o camarada dizendo isso. Imagina que ele vê o camarada dizendo isso. Ah, eu vou tomar satisfação com ele. Pois é, eu vou tomar satisfação com ele. Aí chega lá e diz assim: rapaz, você foi colocar lá no seu blog, insinuando que eu sou corrupto, que o meu patrimônio não é compatível. Aí o cara, meu amigo, que é isso? Não, pelo amor de Deus, de forma alguma. Senta aqui, toma aqui um café comigo. Vem cá. Rapaz, eu vou pegar aqui a notícia e vou mostrar a você, e vou provar a você como não foi. Aí ele pega a notícia. Ele diz assim, olha, o patrimônio daquele vereador é surpreendente. Veja só, gente, surpreendente. Ele está dizendo, nesse caso, surpreendente. Oh, meu amigo, eu estou elogiando você. Eu estou dizendo que você é uma pessoa surpreendente. Você é um ventilador ligado no 3, um caminhão carregado de bila com cocão no meio. Aí, olha só, em menos de um ano de mandato, olha só, ele conseguiu comprar carros de luxo. Aí ele diz assim, ó, quantas pessoas, meu amigo, trabalham 10, 15, 20 anos e não tem nada. Você não. Você, em menos de um ano, já conseguiu. Ou seja, quer dizer que você é uma pessoa organizada com suas finanças. É ou não é, Coxinha? É sim, Doquinha. Pois é. Então, nesse caso, tá sabendo investir o dinheiro, você é um ventilador ligado no 3. E quando eu terminei a notícia, eu ainda disse que você era incrível. Incrível, não acha? Meu amigo, você é um ventilador ligado no 3, um bichinho daquele de Baygon debaixo da rede, que é para quando a muriçoca vier, você xeringar o Baygon e a muriçoca não chegar nem perto.
Você é um ventilador ligado no 3. Pois é, gente. Aqui ele consegue negar, aqui ele consegue disfarçar. Agora, aqui, meu amigo, ele pode ligar, pode fazer o que ele quiser, mas ele não consegue negar. Gente, deu para entender a diferença entre pressuposto e subentendido? Ficou claro? Eu vi que alguém levantou a mão aí no chat, não sei se quer falar alguma coisa. Tudo em paz, né? Cuidado. Como é que isso vai aparecer na sua prova? A banca não vai perguntar o que é pressuposto, o que é subentendido. Não, ela não vai perguntar. O que é que a banca vai fazer? Ela vai pegar, certo? E vai colocar na letra A e na letra B, certo? Pressupõe-se que o texto tem como objetivo isso. Letra B. Subentende-se que. Então, você vai ter que saber a diferença entre pressuposto e subentendido, beleza? Tem que ter cuidado. Vamos lá. Vai cair dia 11 no TJ. Em nome de Jesus, e a igreja diz amém, beleza? Queridos, é o seguinte. Lá no comecinho da nossa aula, eu fiz uma pergunta a vocês, não foi? Foi. Eu disse assim, gente, ó, existe a diferença em relação à interpretação de texto e textos, certo? O correto é sempre dizer interpretação de textos no plural, beleza? Ah, professor, o senhor até fez uma pergunta, porque existem vários tipos de textos, beleza? Vários tipos de textos. O que é isso, professor? São as tipologias textuais. E eu quero pegar com vocês os principais tipos textuais, beleza? Os principais tipos textuais. E existem tipos principais de texto. O primeiro deles, gente, é o famosinho texto narrativo. Você faz isso todo santo dia. Todo dia você narra. O que é narrar, gente? É contar. Contar uma história. Certo? Contar uma história. E professor, contar uma história, certo? Todo dia você chega à sua casa, conversa com o seu esposo, com a sua esposa, com a mãe, com o pai. Olha, hoje aconteceu isso lá no trabalho. Eu ia chegando, aí encontrei fulano de tal, aí estava bem triste, aí eu conversei com ele, não sei o quê. Veja, você está narrando, você está contando uma história. É o famoso texto narrativo. Todo dia você faz isso. Professor, o texto narrativo conta a história, né? Tem um narrador, o narrador é aquele que conta a história. Só que o texto narrativo, gente, ele tem uma característica mais importante. São os verbos, beleza? São os verbos. Porque geralmente, quando o texto é narrativo, os verbos estão no pretérito perfeito. Gente, o que era o pretérito perfeito? Vem colocar aí para mim no chat. O que era o pretérito perfeito? Vamos lá. Como é que eu sabia que o verbo estava no pretérito perfeito? Isso, um passado acabado, um passado que acabou. Pode ter certeza que quando você vai contar uma história, o normal é que você use o pretérito perfeito, um passado concluído. Por exemplo, eu digo assim, pessoal, hoje eu dei aula de manhã. Veja, dei aula, um passado que acabou. Quando eu cheguei à sala, aconteceu uma confusão com os alunos. Veja, olha, quando eu cheguei, certo? Aconteceu. Então, eu estou contando uma história para você, e quando eu vou contando essa história, a predominância é de verbos no pretérito perfeito. E professor, verbos no pretérito perfeito, beleza? Então, quando eu tenho um verbo no pretérito perfeito, é mais característico de um texto narrativo. Ou seja, se você quer saber se um texto, você quer tirar a prova dos 9, quer saber se um texto é narrativo, olhe se esse verbo está no pretérito perfeito. Geralmente é o que acontece, beleza? Só que, junto ao texto narrativo, vai aparecer o texto descritivo. Gente, o texto descritivo é aquele que descreve. Ah, Carlos é um rapaz moreno, baixinho, ele usa óculos, beleza? Tem um cabelo pretinho. Veja só, então quando você vai descrever alguém, você está aí, né, dando o texto descritivo, que é o mais simples, gente, é tanto que não cai muito. Só que uma coisa que eu quero que vocês entendam é que às vezes, gente, há mistura disso daqui.
Às vezes, no mesmo texto, há tanto narração quanto descrição. E aí as bancas vão perguntar a você, Ori, onde é que esse texto tem descrição? Ou seja, as bancas vão pegar um texto narrativo, vão dar esse texto narrativo para você, só que ela vai colocar um parágrafo de descrição e ela quer saber onde é que está esse parágrafo de descrição. Em vez de você sair lendo tudo, gente, é só você entender que no texto descritivo, os verbos geralmente estão no pretérito imperfeito. O que é o pretérito imperfeito? É aquele termo, né, que está no passado, que indicava uma rotina no passado. Geralmente os verbos terminam em vá ou em ia, não é assim? Por exemplo, eu estou contando uma história para vocês. Pessoal, hoje eu cheguei à sala e houve uma confusão. Os alunos brigaram. O aluno que brigou estava com a mochila, certo? Fazia uma cara bem feia. Veja, agora eu estou descrevendo o aluno. Perceba que quando eu comecei a descrever o aluno, eu comecei a utilizar o quê? O pretérito imperfeito. Beleza? Então, quando você pegar o texto descritivo, pode ter certeza. Geralmente, esses verbos estão no pretérito imperfeito. A banca vai perguntar: olha, esse texto aqui é predominantemente narrativo, mas há uma parte em que ele faz descrição. Que parte é essa? Aí você vai ter que saber. É só olhar para os verbos. Quando você achar os verbos no pretérito imperfeito, está aí a parte da descrição. Gente, tudo bem até agora? Deu para entender? E aí? Sim, ótimo. E aí, gente, temos o texto mais importante, é o texto dissertativo. Esse, com certeza, é o que cai mais em prova. Texto dissertativo. Qual é a característica, professor, de um texto dissertativo? Primeira coisa, ele tem uma tese, certo? E o que é uma tese, professor? Tese é uma opinião, gente. É um argumento que você tem, uma opinião. Só que com essa tese, gente, eu posso fazer duas coisas, certo? Eu posso apenas mostrar a minha tese, ou eu posso argumentar, certo? Imagina que você chega para mim e diz assim, professor, o que é que o senhor acha, por exemplo, da redução da maioridade penal? Aí eu posso fazer duas coisas com você. Eu posso dizer assim, olha, eu sou contra. Gente, nesse caso, eu só fiz mostrar a minha tese. Eu só mostrei. Só fiz, ó, tá aqui, a minha tese é essa, a minha opinião é essa. Mas eu poderia dizer assim, olha, eu sou contra, porque eu acho que nós ainda não temos estrutura para isso. O Brasil é um país que já está com superlotação nos presídios. Imagine se a gente diminuir, né, essa dificuldade, essa idade, na verdade, aí é que vai gerar uma superlotação, a gente não tem estrutura para isso, na minha opinião. Ou seja, além de mostrar, eu argumentei. De acordo com cada postura dessa, gente, eu tenho um tipo de texto diferente. Por exemplo, se eu pego a minha tese e mostro para você, apenas mostro, eu tenho um texto dissertativo expositivo. Texto dissertativo expositivo. Eu só fiz mostrar a minha opinião para você, só. Agora, eu posso também pegar e argumentar, defender. Aí, se eu argumento, sim, eu tenho um texto dissertativo, argumentativo. Então, resumo da ópera. Se eu pego a minha opinião e só faço mostrar a você, olha, está aqui minha opinião, é essa. Eu tenho um dissertativo, expositivo. Agora, se eu pego a minha opinião e argumento sobre ela, eu mostro por que é que eu penso daquela forma, aí eu tenho um dissertativo o quê? Dissertativo, argumentativo. Beleza, gente? Deu para entender? Mó paz. Já já a gente tem exemplo aqui, vocês vão entender comigo direitinho. Viu? Vamos lá. Dissertativo, argumentativo. Sua tese. Dissertativo expositivo. Tese de autoridade da área. Nem sempre, viu, Lucas? Ou, às vezes esse processo é mais invertido. Veja só. Quando você tem um dissertativo argumentativo,
É normal que você traga o discurso de autoridade para fundamentar a sua opinião. Por exemplo, imagine esse caso. Ó. Eu digo assim, olha, gente, eu sou contra a redução da maioridade penal. Porque, como disse o procurador Rogério Grego, o Brasil não tem estrutura para tal redução, ou seja, eu trago a voz de outro para provar que eu estou certo, beleza? Então, essa analogia não é 100%, viu? Não é 100%. Então, se você quiser anotar de uma forma mais eficaz, você pode dizer assim, ó, dissertativo expositivo. Eu só informo a minha opinião. Eu informo a minha opinião. Dissertativo argumentativo. Eu defendo a minha opinião. Ficou mais claro, Lucas? E aí? Não sei se sim, não sei se não. Valeu, doutor. Professor, tem aqui, ó, um texto que o senhor está chamando de injuntivo. Que negócio doido é esse, o texto injuntivo? Gente, é o mais fácil, certo? Sabe por quê? O texto injuntivo, gente, é aquele texto que tem como objetivo ensinar. Ensinar. Ensinar você a fazer alguma coisa, beleza? Instruir, exatamente. Por exemplo, você quer fazer um bolo de pote, que é uma delícia. Aí você não sabe fazer bolo de pote. O que é que você procura? Uma receita. A receita vai mostrar a você como é que você faz esse bolo de pote. É mesmo, né, professor? É, beleza? Ela vai mostrar a você. Você pega, por exemplo, um computador novo, ou um móvel, sei lá, e esse móvel todo desmontado. Aí você quer montar esse móvel, beleza? Ih, rapaz, eu não sei montar, não. O que é que você pega? O manual. O manual vai ensinar você, beleza? A montar. Por exemplo, as leis, gente. As leis são textos injuntivos, certo? Na lei, você entende aí como é para fazer alguma coisa, como é que eu devo me comportar, quais são os meus direitos, beleza? Então, aquele texto que tem como objetivo é ensinar, só isso. Injuntivo tem como objetivo ensinar, beleza? Tranquilo. Por último, gente, ó, texto lírico. Se a sua banca for IDECOM, IDECAN, você tem que saber isso daqui. A IDECAN adora o texto lírico. Gente, ó, o que é o texto lírico? Bom, texto lírico geralmente são poesias, certo? Poesias, hinos, beleza? O hino nacional. São aqueles textos de linguagem mais rebuscada, certo? É aquele texto em que o autor, né, às vezes geralmente é o poeta, ele tem como objetivo falar de suas emoções. Ele quer expressar o seu sentimento, a sua emoção, beleza? Então, esse é o texto lírico. Por exemplo, quando você pega textos do Carlos Drummond de Andrade, que são poesias, né? Quando ele diz lá, não, meu coração não é maior que o mundo, é muito menor, nele não cabem nem as minhas dores. Não, não é, viu, Rafane? É um texto narrativo, certo? A crônica é um texto narrativo, ele tem como objetivo narrar uma situação do dia a dia, cotidiana, certo? Com objetivo crítico, então não é lírico, não, certo? Ele é um texto narrativo, tudo bem? A crônica, o conto, o romance são textos narrativos. Beleza? Então, o texto lírico são aqueles textos em que há um trabalho mais reforçado com a linguagem. Você vê aí a rima, né? As palavras estão rimando. Para ver se vocês entenderam, gente, vou dar alguns exemplos para vocês. Olha só, esse exemplo que está aí, vocês acham que esse exemplo é narrativo, descritivo, injuntivo, dissertativo, é o quê? E aí? Repito assim, viu? Eu falei para o Lucas, minha amiga, que quando você tem um texto expositivo, na hora, o texto expositivo eu só mostro a minha opinião. Eu pego a minha opinião e mostro ao leitor. Agora, quando eu tenho um argumentativo, eu defendo a minha opinião, certo? Eu defendo.
Então, assim, ó, o dissertativo ele pode ser de dois tipos, dissertativo expositivo ou argumentativo. E a diferença está nisso que eu falei. Vamos lá, gente. Ó, ele diz assim: era uma praia de areias muito brancas, águas claras e frias, com cardumes desfilando aos nossos olhos. Conchinhas brilhantes repousavam sobre nossos pés. Gente, ele está descrevendo uma paisagem. Isso aqui é descritivo, beleza? Descritivo, beleza? Ele está descrevendo uma paisagem. Olha, a paisagem era assim, era desse jeito, era dessa maneira, beleza? Então ele está descrevendo. Vamos pegar mais um exemplo? Leia esse daí. Esse daí é o quê? O próximo. Minha amiga já respondeu. Vamos lá. É de imensurável importância a conscientização da população quanto à gravidade do problema da epidemia de dengue. Só governo e povo juntos podem dar fim a esse mal que sazonalmente assola várias regiões do país. Gente, ó, em primeiro lugar, ele já começa o texto com uma tese, é de imensurável importância a conscientização da população. Está aqui a tese dele, certo? Se o texto tem tese, gente, esse texto é dissertativo. Perceba que há até proposta de intervenção. Olha, só governo e povo junto pode dar fim a esse mal. Então, há proposta de intervenção. Mais uma coisa que nos leva a classificar esse texto como dissertativo. Vocês estão indo muito bem, viu? Parabéns. Vamos pegar mais um? Olha esse daí, ó. Leiam aí. É a tese, viu, minha amiga? Narrativo. Vamos lá. Seguinte, ó, diz assim: já nascia o sol, quando Alberto, cambaleante e falante, abriu, opa, verbo no pretérito perfeito, abriu o portão de casa e começou, pretérito perfeito, a chamar a esposa e os filhos para contar-lhes sobre a surpresa que o destino lhe reservara. O prêmio milionário da loteria, que agora, se tivesse juízo, mudaria suas vidas. Meu Deus, parece que eu já comecei sem juízo. Chegar já bêbado com essa notícia, eles nem vão acreditar em mim. Pessoal, verbos no pretérito perfeito. O texto está contando um acontecimento, está contando uma história, então esse texto é narrativo. Beleza? Parabéns, todos acertaram. Tranquilo? Gente, dando continuidade, vou só dar uma pausa para tomar uma água, viu, gente? Garganta velha já tá só o pó. Dando continuidade, gente, é o seguinte: agora nós vamos entrar em um campo que está, nesse caso, inserido dentro do processo de interpretação textual chamado de figuras de linguagem. Professor, por que é que a gente vai estudar figuras de linguagem hoje? Porque quando há figura de linguagem em um texto, gente, consequentemente o sentido desse texto muda um pouquinho. Um texto em que há figura de linguagem é aquele texto mais difícil de ser interpretado, certo? E aí eu quero pegar as principais com vocês. São as principais, viu? E a primeira delas é a diferença entre metáfora e comparação. Uma coisa que eu quero que você entenda: tanto na metáfora quanto na comparação, há uma comparação. Eu vou comparar, tanto na metáfora quanto na comparação, eu faço o quê? Comparação.
Só que na metáfora eu comparo sem utilizar um conectivo comparativo. Por exemplo, sem utilizar a palavrinha como. Já na comparação eu comparo. E a diferença é que eu utilizo a palavra como. O professor não entende, não. Olha só. Eu digo, Marcelo é um leão. Veja só. Eu estou comparando Marcelo a um leão. Estou fazendo uma comparação, não estou entre Marcelo e um leão? Tá. Só que nessa comparação, eu não utilizei o conectivo comparativo. Ou seja, nessa comparação, eu não utilizei a palavrinha como. Ah, professor, entendi. Pois é, nessa comparação, eu não usei a palavrinha como. Então, se eu não usei a palavrinha como, isso é uma metáfora. Agora, se eu comparar e utilizar um conectivo comparativo, ó, Marcelo é como um leão. Gente, olha só. Nesse caso, eu comparei Marcelo a um leão, mas nesse processo eu utilizei a palavrinha como. Eu utilizei o conectivo comparativo, beleza? Então, resumo da ópera. Tanto na metáfora quanto na comparação, eu vou fazer o quê? Comparações. A diferença é que na metáfora você faz uma comparação sem o conectivo comparativo. Na comparação, você compara utilizando o conectivo comparativo. Beleza, gente? Deu para entender? Sim. Bem legal. Isso cai muito em prova, viu? A próxima figura de linguagem também é muito pertinente. E isso é uma coisa que você usa no dia a dia sem você perceber, sabia? E é, professor, eu uso e não percebo. O que é metonímia? Gente, a metonímia nada mais é do que a noção de parte, olha só, é a parte pelo todo. Parte pelo todo. Você pega uma parte para representar o todo. Por exemplo, é muito comum que você diga assim, ó, eu vou ali ao supermercado comprar Bombril. Gente, Bombril é uma marca. O nome daqui não é Bombril. Bombril é uma marca que você utiliza para representar todas as palhas de aço. O nome daquilo é palha de aço. Só que você pega uma marca e representa como um todo, beleza? Ah, eu vou ali comprar sabão Omo. Aí volta com IP, né? Eu vou comprar sabão Omo. Gente, você vai comprar sabão em pó. Omo é uma marca e você usa essa marca para representar todos os sabões em pó, beleza? Professor, outro caso, você diz assim, ó, eu vou ali e vou comprar um cotonete. Gente, olha só, cotonete, cotonete é uma marca, beleza? Cotonete é uma marca. Você vai comprar, sabe o quê? Hastes flexíveis com pontas de algodão. É o nome do cotonete, viu? Hastes flexíveis com pontas de algodão, certo? Então, nesse caso, você pega uma parte e representa pelo todo. Deixa eu só dar uma olhadinha nos comentários. Fulano só usa boticário. Bom, o que é que acontece? Pode ser e pode não ser. Vamos supor que a pessoa só usa um perfume da Boticário, um único perfume, certo? E diz, ele só usa Boticário, ou seja, ele usa ele está pegando um perfume para aplicar ao todo, né? Então seria uma metonímia. Outro caso, gente, ó, você diz assim, eu vou ali comprar uma que boa. Que boa, gente, que boa. É uma marca de água sanitária. Você usa que boa para representar todas as marcas de água sanitária, beleza? Então, tem que ter cuidado com isso, beleza? Isso também pode se aplicar, gente, com as pessoas. Veja, é muito comum que as pessoas digam assim: eu já li Machado de Assis. Eu já li Machado de Assis? Às vezes a pessoa lê um livro, né? Dom Casmurro um. Aí diz, eu já li Machado de Assis. A pessoa pegou um livro e aplicou como se fosse o todo, nesse caso, né? Então, aí a noção de parte pelo todo. Beleza, gente? Há um poema também, rapaz, do Augusto dos Anjos, em que ele diz assim: a mão que afaga é a mesma que apedreja. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Gente, ele está pegando a mão para falar, na verdade, da pessoa. Ele pega uma parte do corpo para representar a pessoa todinha, né? Então, metonímia, parte pelo todo. Tranquilo? Professor, tem mais? Rapaz, essa daqui é a que eu mais gosto de explicar.
A catacrese. Professor, e o que é catacrese? Uma coisa que eu digo a você, nós nordestinos somos especializados em fazer catacrese. Eu não esqueço nunca, gente. Um episódio em que eu fui explicar isso aqui numa turma de ensino fundamental, e tem um bichinho assim, sentado bem à frente. Aí eu disse, pronto, vamos falar de figura de linguagem, agora eu vou falar sobre catacrese. Aí, imediatamente, ele disse, ah, professor, eu já fiz isso daí. Aí eu disse, foi, você pode me dizer o exemplo que você fez? Aí eu disse, não, professor, foi com o pato fulano de tal. Coitado, entendeu? Catequese, né? Catacrese, não é catequese. Catequese é lá na igreja, né? Aqui é catacrese de figuras de linguagem. Rapaz, eu fiquei com uma pena. O senhor já fiz com o pato fulano de tal. Mas, homem, aí é catequese, meu filho. É diferente, viu? O bichinho ficou todo se rindo. Então, vamos lá. O que é catacrese? Gente, a catacrese é uma possibilidade que nós temos. Veja, há algumas coisas nessa vida que não têm um nome específico. É, né, professor? É. E por isso você coloca um nome específico, certo? Por exemplo, quando você vai tomar água em uma xícara, você coloca o dedo assim dentro daquele negocinho. Como é o nome daquilo? Veja, não tinha um nome para aquilo e a galera resolveu chamar a asa da xícara. Não tinha um nome específico, então a galera resolveu chamar a asa da xícara. Quando alguém fabricou a primeira cadeira, não tinha um nome específico, né, para algumas partes da cadeira, e aí a galera colocou ó, o pé da cadeira, o braço da cadeira, beleza? Veja, quando você diz assim, ah, professor, a catacrese é só quando a gente não tem um nome específico, não. Às vezes, as coisas até têm um nome específico, até tem um nome específico. Mas o que acontece, gente, é que às vezes a gente não conhece o nome específico e a gente inventa. Por exemplo, ó, o nordestino é especializado em fazer isso. Veja, quando eu digo assim, ah, fulano foi ali, rapaz, caiu e lascou a titela dos peitos. Olha, a titela dos peitos tem um nome específico, né, para isso daqui. Só que como a gente desconhece, a gente inventa, certo? Outro caso, quando você diz assim, ó, rapaz, ontem eu fiz um serviço muito pesado, peguei muito peso, fiquei com a dor na pá das costas. Pá das costas, gente, tem um nome específico, né, para essa parte aqui de trás, mas a gente não sabe qual é, então a gente coloca a pá das costas, né? Rapaz, vem, deixa ele vir, eu tô só esperando ele vir tirar onda comigo aqui, que eu vou dar um murro no pau da venta dele. Olha, no pau da venta, tem um nome específico para esse daqui, né? Só que como a gente não conhece, a gente chama o pau da venta, que é uma coisa muito bonita e chique de se dizer, né? Deu para entender o pé da barriga. Minha amiga, o nome daquele negócio da cuscuzeira eu também não sabia, mas eu pesquisei. Meu pai trabalha em uma fábrica de alumínio, né? Ele é motorista de uma fábrica de alumínio. E aí, um dia eu fui lá à fábrica e perguntei ao torneiro, eu vi o cara fazendo a cuscuzeira, e aí eu perguntei, por curiosidade, e como é o nome desse daqui? Esse o nome desse daí é o ralo da cuscuzeira, é o ralo, né? Aqui em casa a gente chama o pinguelo. Ei, menino, onde é que está o pinguelo da cuscuzeira? Pinguelo, né? O bicho, coisa da cuscuzeira. Beleza, gente? Então, nesse caso, catacrese é quando você atribui nome a coisa que não tem um nome específico. Tudo bem? Professor, tem mais figura de linguagem? Essa é uma delícia. Eu gosto muito da perífrase. O que é a perífrase, gente? Ó, a perífrase é quando você pega várias palavras para representar uma única pessoa ou uma única coisa. Ou seja, você pega várias palavras para representar um único ser, uma única coisa. Por exemplo, eu digo assim, ó, gente, quando eu era criança, eu gostava muito de assistir a Rainha dos Baixinhos. Gente, quem é a Rainha dos Baixinhos? Rainha dos Baixinhos. A Xuxa, né? Então, nesse caso, olha, eu peguei a Rainha dos Baixinhos. Gente, quatro palavras para representar uma pessoa só, Xuxa. Aí, olha só, o rei do futebol está bem, né? Tá, agora tá, coitado, tá nos braços do Senhor. O rei do futebol está bem. Gente, quem é o rei do futebol? Pelé, né? Pelé é o rei do futebol. Então, nesse caso, você tem aí o rei do futebol, um monte de palavras para representar um único ser. Eu digo assim, ah, rapaz, meu sonho é nas minhas férias um dia
E a cidade maravilhosa. Olha só, a cidade maravilhosa. Qual é a cidade maravilhosa, gente? O Rio de Janeiro, beleza? O Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa, né? Tem tantos outros casos, quando você diz assim, ó, eu admirava muito aquela dança do Rei do Pop. O Rei do Pop. Quem era, gente, o Rei do Pop, hein? Quem é o Rei do Pop? Não é possível? Gente, o Rei do Pop, Michael Jackson. É, Michael, o Rei do Pop era Michael Jackson. O Elvis era o rei. O Elvis é o contrário, não, o rei do rock, não sei lá. Eu também não sei, não, se pô, já tá tudo morto mesmo, certo? Então, nesse caso, gente, perífrase basicamente é quando você pega várias palavras para representar um único ser. Professor, sinestesia, essa eu amo explicar. Hoje eu estava escutando uma música que dizia assim, ó, é do Lulu Santos, né? Valeu, minha amiga, obrigado, eu acertei. Uma música do Lulu Santos, cujo nome é De Repente Califórnia. Gente, meu sonho é um dia estar eu e Flaviane na Califórnia escutando essa música. Não sei se vocês conhecem essa música, né? Garoto, eu vou pra Califórnia. Vou ser artista de cinema. É uma delícia essa música, viu? Então, olha só. Há uma parte dessa música em que o Lulu Santos diz assim: o vento beija os meus cabelos. O vento beija os meus cabelos, né? Então, essa parte de o vento beija os meus cabelos é muito interessante para a gente entender um pouco de sinestesia, mas também eu vou deixar para explicar aquela parte em que a gente pega mais a noção de personificação, que é a próxima figura de linguagem. Daria para pegar um pouquinho de sinestesia com ela também, por causa da mistura de sentidos, né? Vento, que é uma coisa que a gente sente por meio do tato, e beijar, uma coisa que a gente faz por meio do paladar. Então, dá para explicar duas figuras de linguagem com ela. Mas eu vou deixar para explicar quando for explicar a personificação prosopopeia, beleza? Vamos lá. Professor, essa música é importante? Eu vou usar aqui e vou usar também lá na parte de personificação. Por quê? O que é sinestesia, professor? É quando você pega os cinco sentidos do ser humano e começa a misturar. Veja só, nós temos cinco sentidos, não é? Visão, audição, tato, paladar, não é assim? Então, nesse caso, nós temos cinco sentidos, beleza? E quando você constrói uma frase por meio dos cinco sentidos, gente, o que é que vai acontecer? Você tem aí uma mistura. E essa mistura de sentido é o que a gente chama de sinestesia. Por exemplo, olhe esse caso aí que eu coloquei para vocês. O cheiro gostoso da terra. Gente, cheiro é uma coisa que você percebe por meio de quê? O cheiro é uma coisa que você percebe por meio do olfato. Gostoso é uma coisa que a gente percebe por meio do paladar. Então, nesse caso, você tem cheiro gostoso. Você misturou o quê? O olfato com o paladar. Tá aí a sinestesia. Outra coisa, ó, você disse assim, ó, o toque doce da sua mão me conforta. Gente, o toque doce. Toque é uma coisa que a gente consegue por meio do quê? De tato, não é assim? Tato. E doce. Gente, doce é uma coisa que a gente consegue por meio do paladar, beleza? Aquela música que eu citei para vocês, olha, o vento beija os meus cabelos. Gente, vento é uma coisa que você consegue sentir o vento por meio, né, do seu sistema tato, no tato, né? Assim, você sente o vento, o vento bateu em mim. Pois é. E o vento beija. Beijar é uma coisa que a gente faz por meio do paladar. Então tem mistura de sentido, beleza? Outro caso, você diz assim, ó, ei, fulano, veja aí um áudio que eu mandei para você no WhatsApp. Gente, veja um áudio. Veja por meio da visão e áudio por meio da audição. Então, sinestesia nada mais é do que a mistura de sentido. Beleza? Tudo bem, gente? Deu para entender? Sim? Bem legal, né? Vamos lá. Essa daqui, gente, ó. A Idecan adora o hipérbato. Gente, o que é o hipérbato? Cuidado, eu não estou falando de hipérbole. É hipérbato. Hipérbato, gente, é quando você inverte a frase todinha.
Quando você pega aquela frase toda invertida, que é até difícil de entender. Por exemplo, olha essa daí, ó. Cansado, com as mãos ao bolso, vinha o marido com a esposa. A gente tá tudo invertido aí, isso é hipérbato. Deveria ser o marido vinha com a esposa, cansado com as mãos ao bolso. Então, nesse caso, o hipérbato é quando você inverte muito a ordem direta da língua portuguesa. Por exemplo, o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plaças de um povo heróico brado retumbante. Deveria ser as margens plaças do rio Ipiranga, né? Ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Beleza? Então, hipérbato nada mais é do que a inversão, a bagunça da frase. Beleza? Só não vá confundir com hipérbole, porque hipérbole é o quê? Um exagero. Digo assim, ai meu Deus, eu estou morrendo de sono. Morrendo, você está morrendo, tá? Não tá, é um exagero, beleza? Então, a hipérbato não cai muito, mas é interessante vocês saberem. Pleonasmo, ai gente, pleonasmo, né? Tão querido esse pleonasmo. Esses dias eu escutei um maravilhoso, que eu só faltei morrer de rir, né? Tive que me segurar na hora. O que é o pleonasmo, gente? É aquela repetição desnecessária. Como assim, professor? Repetição desnecessária é, muitas vezes, gente, você utiliza uma informação que não é necessária a frase. Como assim, professor? Não é necessária a frase? É. Você usa uma informação mesmo por usar. Nem deveria ter usado aquilo dali. Você usa mesmo por usar, né? Um vício de linguagem, desnecessariamente. Por exemplo, sabe o que é que eu ouvi esses dias? Rapaz, fulano tá mal, viu? Se é, tá. E o que foi que ele teve? Rapaz, teve uma hemorragia de sangue. Aí eu fiquei imaginando, meu Deus, tem como ser uma hemorragia e não ser de sangue? Se é hemorragia, só pode ser de sangue, né? Uma hemorragia de sangue, deve ser muito grave. Gente, pelas caridades, fulano teve uma hemorragia, não precisava dizer uma hemorragia de sangue. Menino, saia para fora. Para quê você dizer saia para fora? Sair só pode ser para fora, beleza? Não tem como sair para dentro, né? Suba para cima, entre para dentro. Pois é. Gente, olha, tem tantos, ó. Alguns, né, mais interessantes. Rapaz, olha, hoje era o meu aniversário. Aí, quando eu cheguei ao trabalho, eu tive uma surpresa inesperada, criatura do céu. Se você tivesse esperando, seria surpresa? Não. Então não tem para que dizer surpresa inesperada, certo? Ai, professor, eu e o meu namorado, eu e a minha namorada temos um elo de ligação. Gente, olha só. Querido, o que diabo é um elo? Não é uma coisa que liga? Para que você dizer elo de ligação? Não tem necessidade. Não é assim? Ah, meu pai aqui é colar, ele lisonje. Inclusive, pode ser até que ele esteja escutando o que eu estou dizendo aqui, porque ele está do outro lado, é arriscado ele escutar. Meu pai tem uma mania de dizer, Eduardo, não sei o que, eu vou dar uma rezinha para trás aqui no carro. É, ré para trás, né? Eu fico imaginando como é uma para frente. Então, gente, são pleonasmos, nós utilizamos isso o dia todo, muitas vezes sem nem perceber, beleza? Os famosos pleonasmos viciosos, né? Que são viciosos aí, beleza? Tranquilo? Obrigado, minha amiga. Olha só, esse daqui não cai em prova, certo? Esse daqui não vai cair na sua prova. Esse daqui só vai, assim, despencar na sua prova, certo? A elipse, gente, eu vou explicar junto com a zeugma. Existe uma diferença entre elipse e zeugma. Que diferença é essa, professor? Olha só, a primeira coisa que você tem que entender, tanto na elipse quanto na zeugma, certo? Tanto na elipse quanto na zeugma, você terá uma palavrinha que foi tirada do texto. Preste atenção. Tanto na elipse quanto na zeugma, vocês terão palavrinhas que foram tiradas do texto, foram retiradas do texto, beleza? Professor, qual é a diferença então? Olhe só, preste atenção. Quando você tem a elipse, você retira uma palavra que ainda nem foi citada. Você tira uma palavra que nem foi citada no texto ainda. Já quando você tem a zeugma, você tira uma palavra também. Só que essa palavra já foi citada. Professor, não entendi não. Vamos pegar o exemplo? Olha só. Compramos um carro. Gente, vocês concordam que eu tirei uma palavrinha aí?
Tirei, não tirei? Compramos o carro. Eu tirei a palavrinha nós. É como se fosse nós compramos um carro. Então, nesse caso, eu tirei uma palavra que ainda nem foi citada no texto ainda. Eu nem dei a chance a essa palavra de aparecer no texto. Já na zeugma, não. Ó. Olha o segundo caso, eu digo assim, eu gosto de gramática. Marcela, de literatura. É como se fosse assim, Marcela gosta. Marcela gosta de literatura. Eu retirei a palavrinha, só que essa palavrinha já tinha sido citada no texto antes. Então, resumo da obra. Tanto na elipse quanto na zeugma, eu tiro uma palavrinha do texto, não tiro? Tiro, beleza? Tiro uma palavrinha do texto. Só que na elipse, eu tiro uma palavrinha que ainda nem foi citada no texto. Já na zeugma, eu tiro uma palavrinha que já foi citada no texto. Beleza? Vamos lá. Explico novamente, meu amigo. Vou só tomar uma água aqui para ficar melhor. Estou com a garganta cansada, minha amiga. É luta, viu? Essa vida. Vamos lá. Dê uma olhadinha nessa frase aqui que eu vou colocar para você, meu amigo. Ó, vou apagar tudo para ficar melhor. Imagina que eu digo isso aqui, olha. Eliane. Vi Eliane hoje. Minha amiga, você concorda comigo que nessa frase eu retirei uma palavrinha? Tem alguma palavrinha aí que foi retirada? Me ajude. Será que há alguma palavrinha retirada? Eu. Exatamente, eu retirei a palavrinha eu. E você concorda que eu retirei uma palavra que ainda nem tinha aparecido no texto? Eu nem tinha citado essa palavra no texto, e eu já retirei. Olha só que interessante. Então, eu retirei do texto uma palavrinha que nem tinha aparecido. Isso é elipse. É quando eu retiro do texto uma palavra que nem apareceu ainda. Já na zeugma, não. Na zeugma, eu retiro uma palavra. Só que essa palavra já apareceu antes. Foi o que aconteceu aqui, olha. Eu gosto de gramática. Eu utilizei o gosto aqui, ó. Só que lá na frente eu retirei, eu não usei mais, olha. Eu gosto de gramática. Marcela, de literatura, ó. Eu tirei o gosto aqui. Gosta de literatura, beleza? Então, acho que ficou mais claro, né? Qualquer coisa é só perguntar. Tranquilo? Confundiu? Você ainda não entendeu, Márcia? Não. Olha só, Márcia. Tanto na elipse quanto na zêgoma, a primeira coisa que você tem que pensar, ó, tanto na elipse quanto na zêgoma, eu vou tirar uma palavrinha do texto. Eu vou tirar uma palavrinha do texto. Eu pego minha mãozinha e digo assim: olha, palavrinha, saia daí. Pronto. Só que na zeugma, você tira uma palavra que já foi escrita no texto. Essa palavra já foi escrita lá no texto. Olha só, quando eu disse eu gosto de gramática, Marcela de literatura, eu retirei uma palavra do texto. Foi o verbo gosta. Só que eu já tinha colocado essa palavra na frase. Olha, eu gosto de gramática. Marcela de literatura. É como se fosse Marcela gosta de literatura. Então eu tirei aqui o verbo gostar, certo? Perceba que eu tirei uma palavra, porém, que já tinha sido citada antes, ou ela já tinha sido mencionada aqui, certo? Ela já tinha sido mencionada. Agora, naquele caso que eu mostrei a Eliane, vi Eliane, veja, eu tirei o eu, e eu ainda nem tinha colocado essa palavra na frase, eu nem tinha citado essa palavra, certo? Ótimo. Então, creio que ficou mais claro, certo? Gente, ó, assíndeto e polissíndeto é bem simples, certo? Primeiro você vai ter que entender o que é que significa a palavra síndeto. Gente, síndeto significa conjunção. Então, se eu tenho um assíndeto, eu tenho frase que não tem conjunção. Assíndeto, eu tenho frase que não tem conjunção. Se eu tenho polissíndeto, poli vem de vários, não é assim? Então, vou ter várias conjunções, beleza? Então, vamos lá. Quando eu digo assim, olha, sonhei, acordei, dormi novamente. Gente, olha, eu não tenho nenhuma conjunção aqui, olha, nenhuma. Então, nesse caso, se eu não tenho conjunção, eu tenho assíndeto, beleza?
Agora, se eu tenho assim, olha, e o céu e o mar se parecem com você. Gente, percebe que eu tenho mais de uma conjunção aí, que eu tenho várias conjunções, eu tenho polissíndeto, poli vem de vários, beleza? Então, quando eu tenho polissíndeto, eu tenho várias conjunções. Tranquilo? Deu para entender? Ficou mais claro? Assíndeto, sem conjunção. Polissíndeto, várias conjunções. Beleza? Ótimo. Estamos quase chegando ao fim das nossas figuras de linguagem. Beleza? Essa é uma maravilha. Gente, olha, antítese. Sabe o que é antítese? Lembra que quando você estava lá na escola, você estudou uma coisa chamada de antônimos? A gente estudou sinônimo e antônimo, né? Sinônimo de bonito, belo, lindo. Antônimo de bonito, feio, horroroso, não era assim? Pois é, gente. Antítese nada mais é do que a aproximação de antônimos. Você vai aproximar palavras que têm sentido contrário. E é, professor, é. Por exemplo, quando você vai casar, você está diante de antíteses. O padre, o juiz, o pastor, ele coloca você diante de antíteses. Ele chega para você e diz assim: olha, você promete amar na saúde ou na doença, na tristeza ou na alegria, na pobreza ou na riqueza, veja só, gente, ó, ele começa a pegar palavras de sentido contrário, olha, saúde, doença. Saúde é o contrário de doença. Tristeza, alegria. Olha só, tristeza é o contrário de alegria. Riqueza, pobreza. Riqueza é o contrário de pobreza. Há um hino também de um cantor evangélico, inclusive ele é aqui de Mossoró. Gostava muito dos hinos dele quando eu era criança, meu pai escutava muito, e até hoje gosto, né? O Chagas Sobrinho. Há um hino em que ele diz assim: eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Olha só, eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Gente, ó, eu estou falando de duas coisas opostas, alegria e dor. Beleza? Então, antítese, nesse caso, são aproximação de palavras que têm o sentido oposto, são antônimos. Beleza? Claro, gente. Deu certo? Meio que sim, né? Bem legal. O paradoxo. Ih, gente, olha, sabe quem gostava de usar o paradoxo? Luís Vaz de Camões, aquele senhor que escreveu Os Lusíadas, né? O que é o paradoxo? Gente, o paradoxo é a falta de lógica. O paradoxo é a falta de lógica. Como assim, professor? Veja, o Luís Vaz de Camões tem um poema em que diz assim: o amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. Gente, como é que pode isso? Como é uma ferida que dói e não se sente? Isso não é ilógico, não. É uma coisa sem lógica, não é? É. É uma coisa sem lógica. Então, se eu tenho falta de lógica, gente, eu acabei de encontrar o paradoxo. Beleza? Paradoxo. Ah, professor, entendi. Veja, o Chaves, né? O Chaves também é o rei do paradoxo. Quando ele diz assim, olha, foi sem querer, querendo. Gente, como é que pode uma coisa sem ser querer e querendo ao mesmo tempo, né? Então, paradoxo é falta de lógica, beleza? Tranquilo? Falou em paradoxo, é falta de lógica, né? Pra se rir, hein, Lucas? Vamos lá, gente. Ó, o eufemismo, vocês usam direto, gente. Eufemismo. Você chega, quando você vai dar uma notícia de morte, como é que você faz? Rapaz, fulano morreu, papocou agora. Não, você não diz assim, né? Você chega ali devagar, rapaz, olha, lembra de fulano? Coitado, né? Tava doente, coitado, já bem velhinho, tava sofrendo, então ele descansou nos braços do Senhor, ou seja, a pessoa morreu. E o eufemismo é justamente isso, né? Quando você usa aí uma ideia para suavizar, é a suavização da informação, né? Chega, rapaz, fulano ali casou, foi. E o marido dela é bonito? Não, rapaz, ele é rústico, né? Rústico. Ou seja, o cara é feio, mas para você não dizer feio, você diz rústico, né? Se beleza fosse crime, era inocente, né? Assim,
Se feiura desse caroço, era uma jaca, né? Então, você vai suavizando a ideia, beleza? Tranquilo e também você usa muito, né, no seu dia a dia. Chegamos à prosopopeia. Gente, a prosopopeia é o seguinte, ó. O que é a prosopopeia? A prosopopeia nada mais é do que a personificação. Personificação. Como assim? Você vai dar características humanas a seres que são inanimados, seres que não têm vida. Olha o exemplo que eu coloquei aqui, olha, viu o sol beijando o mar. Gente, beijar é uma característica humana. Então, eu estou atribuindo essa característica a um ser que não é humano, o sol e o mar. Beleza? Outro caso, aquela música que eu citei do Lulu Santos, né? Serve para cá também. Quando ele diz: o vento beija os meus cabelos. Gente, beijar é uma característica humana, né? Então, eu estou atribuindo isso a um ser que não é humano. Você diz assim: olha, a onda bateu, né? Na verdade, a onda correu na praia. A onda correu na praia. Gente, correr é uma característica humana. Você está atribuindo a onda, que é um ser que não é humano. Beleza? Prosopopeia é personificação. Tudo bem, queridos? Deu para entender? Tá tranquilo? Boa paz? Deu para entender a personificação? E aí? Show? Então vamos continuar. Beleza? Finalizamos aí as nossas figuras de linguagem e agora vamos às dicas de interpretação textual. Beleza? Bem rapidinho, só tomar uma água. Vamos lá. Primeira dica, gente, ó, que eu dou a vocês é a seguinte. Se você pegar um texto dissertativo, qual é a principal característica do dissertativo? Vai dar certo, minha amiga. O texto dissertativo, ele tem uma tese. Gente, ó, cada parágrafo do texto dissertativo vai ter a sua respectiva tese. Então, gente, o que é que vai acontecer? Se você tem um texto dissertativo, marque a tese, gente. Por quê? A tese é a parte mais importante do texto. É a parte mais importante é a tese. Então, o que é que vai acontecer? Se a parte mais importante de um texto é a tese, você vai precisar, meu amigo, saber qual é a tese, porque é dali que vai surgir a pergunta de interpretação textual. Ele vai perguntar algo sobre a tese. Então, se você vai ler o texto e já marcar a tese, fica mais fácil para você, beleza? Então, faça isso. Todo texto dissertativo que você for ler, o que é que você vai fazer? Rapaz, cadê a tese desse parágrafo aqui? Vai lendo, vai lendo. Opa, tá aqui a tese. Então, marque a tese, é a primeira dica, beleza? A segunda, gente, ó, cuidado com a extrapolação. Gente, pelo amor de Deus, tem uma galera que viaja na maionese, beleza? Isso aqui é um processo que a gente chama de superinterpretação textual. Por exemplo, eu digo assim, ó, quando eu digo assim, eu recomendo, eu recomendo os clássicos da literatura. Literatura. Beleza? Vamos lá. Eu recomendo os clássicos da literatura. Aí a pessoa lê isso daqui. Ah, o professor Eduardo, ele despreza os textos que não sejam clássicos. Gente, pelo amor de Deus, não foi que eu disse isso? Isso é uma extrapolação, né? A pessoa lê isso daí e diz assim, se ele recomenda que leia os clássicos, então é porque os outros não prestam. Não, isso daí é um processo de extrapolação. Então tenha cuidado, viu? Não vá viajar na maionese. Isso acontece principalmente com textos de que você gosta. Texto que você domina o assunto, aí a chance de você extrapolar é maior, beleza? Mas tenha cuidado, cuidado com a extrapolação. Outra dica muito, muito, muito importante, gente, ó, vocês têm que conhecer o significado das palavras na língua portuguesa. A partir de hoje, comece, gente, a buscar significado de palavra, certo?
comece a estudar o significado das palavras. Se você não conhecer o significado das palavras, você tem dificuldade em interpretar. Por exemplo, a questão questiona em qual alternativa observa-se intertextualidade por alusão. O que é isso? Como responder se eu não sei o que significa intertextualidade? Intertextualidade é o diálogo entre textos, né? É o diálogo entre textos. Então, cuidado com isso, gente. Comece a pesquisar. Todo dia aprenda uma palavrinha diferente. Pegue o dicionário, vou aprender uma palavra diferente hoje. Todo dia faça isso que o seu processo de interpretação fica bem melhor. Essa daqui, gente, ó, é a mais importante. Gente, cuidado. A sua cabecinha está acostumada a marcar o certo. Quando a banca pede o errado, ela está fugindo ao padrão, certo? Então, em toda questão, preste atenção se a banca está pedindo o correto ou o incorreto. Preste atenção, beleza? Se a banca está pedindo o certo ou o errado. Marque toda questão que você for fazer, marque. Será que a banca está pedindo certo? Será que a banca está pedindo o errado? E aí, o que será que essa banca está pedindo? Certo ou errado? Tem que ter cuidado. Não faça questão sem observar se a banca está pedindo o certo ou o errado. Beleza? Tranquilo? Exatamente. Beleza? Não só para português, viu? Muito bem. Pessoal, ó, outra coisa que eu gostaria de falar com vocês. Muitas vezes a banca cobra na interpretação esse processo aqui, olha, modalização. E o que é modalização? Modalização discursiva. Gente, a modalização discursiva nada mais é do que quando o autor ele revela sua opinião por meio de uma palavra. Como assim? Quando eu digo assim, ó, gente, ó, infelizmente hoje é a nossa última aula. Veja, infelizmente hoje é a nossa última aula. Vocês concordam comigo que esse infelizmente mostra que eu fico triste? Não é assim? Então, esse infelizmente ele revela a minha opinião. Pois é, ele revela a minha opinião. Então, nesse caso, o que está acontecendo? Se eu tenho uma palavrinha revelando minha opinião, eu tenho um processo de modalização discursiva. Se eu chegar aqui e dizer, ó, chegou o grande professor, veja, o grande. Veja que esse grande mostra que eu gosto desse professor, que eu tenho admiração por ele. Então, isso daí, nesse caso, então, é o processo de modalização discursiva. É quando eu revelo minha opinião por meio de uma única palavra, beleza? Pode cair na sua prova, é bem pertinente, viu? Então vamos lá. Mais um, professor, para a gente finalizar aí as questões. Cuidado, gente. Olha, palavras radicais. Sempre, nunca, exclusivamente, nada. Gente, palavras que são radicais tornam a alternativa incorreta. Beleza? Cuidado com a generalização. Muitas vezes a banca diz assim: o autor, em todo o texto, trata. Será? Cuidado com esse todo. O autor trata exclusivamente, cuidado, beleza? Será que exclusivamente? E aí? Cuidado, viu? Cuidado, tem que ter cuidado, beleza? Tem que ter cuidado. Tranquilo? Pessoal, deu para entender? Alguma dúvida? Podemos ir às questões? Então vamos lá. Primeira questão. É uma interpretação de palavra. Olha só. Leia o fragmento do texto. Ele me chamou a atenção, pois havia terminado sua refeição e, para sua higiene bucal, começou a passar fio dental. O verbo chamar apresenta apenas um dos significados abaixo. Diante do exposto, assinale a alternativa correta. Vocês que fazem. De...
É uma interpretação de palavras, né? Olha só, gente, quando diz assim, ele me chamou a atenção, gente, é como se fosse ele me atraiu a atenção da pessoa. Há pessoas que chamam a atenção, ou seja, elas são atrativas, elas chamam a nossa atenção. Então, quando ele diz ele me chamou a atenção, é no sentido de ele ter atraído a atenção dessa pessoa. Ele atraiu a atenção de alguém. Por isso, realmente, o gabarito é letra D. Ele começou a passar o fio dental e isso atraiu, beleza, a atenção das pessoas. Não, ó, não seria um vocativo, Márcia. O vocativo é quando você chama, certo? Eu digo assim, fulano, venha cá. Aí seria vocativo. Aqui não é no sentido de chamar, é no sentido de você, né, chamar, é você ter a atenção, atrair, despertar a atenção no próximo, certo? Você é uma pessoa atraente, tudo bem? Então, gabarito letra D. Uma outra interpretação de palavras aí na questão 2. Olha só. No item significação de palavras, observem essa passagem. Sem muito o que fazer e olhando a esmo. O termo grifado significa vocês que fazem. Ah, ela responde. Olha só, gente. O contexto ajuda, né? Olha só. Ele diz assim: sem muito o que fazer. Gente, sem muito o que fazer. A pessoa nesse caso. Opa, desculpe aí, viu? Correr aqui. Sem muito o que fazer. A pessoa estava desocupada, certo? Estava desocupada. E quando a gente está desocupado, a gente fica andando aí à toa, né? Sem ter o que fazer, andando aí olhando ao acaso, olhando a esmo, olhando ao acaso. A pessoa estava sem ter o que fazer, fica aí olhando com cara de gato quando bebe leite, né? Olhando assim com cara de leso, ao acaso. Pois é, gente, o contexto ajudou aqui, certo? O contexto ajudou e muito. Gabarito, letra A. Parabéns, viu? É isso aí mesmo. A próxima questão é muito boa. Tem um textão para a gente ler aí, certo? Olha só. Diz assim: eu tinha uns 4 anos no dia em que minha mãe morreu. Dormia no meu quarto, quando pela manhã me acordei com um enorme barulho na casa toda. Eram gritos e gente correndo para todos os cantos. O quarto de dormir de meu pai estava cheio de pessoas que eu não conhecia. Corri para lá e vi minha mãe estendida no chão e meu pai caído em cima como um louco. A gente toda que estava ali olhava para o quadro como se estivesse em um espetáculo. Vi então que minha mãe estava toda banhada em sangue e corri para beijá-la, quando me pegaram pelo braço com força. Chorei, fiz o possível para livrar-me, mas não me deixaram fazer nada. Um homem que chegou com os soldados mandou então que todos saíssem, que só podia ficar ali a polícia e mais ninguém. Levaram-me para o fundo da casa, onde os comentários sobre o fato eram os mais variados. O criado, pálido, contava que ainda dormia quando ouviram os tiros no primeiro andar, e correndo para cima, viram meu pai com um revólver na mão e minha mãe ensanguentada. O doutor matou a dona Clarice. Por quê? Ninguém sabia compreender. Esse trecho, gente, é o começo, é a primeira parte, primeira página de um livro chamado Menino de Engenho, de José Lins do Rego. Né? Eu li esse livro recentemente, inclusive. Vamos lá. Lendo essa narrativa tão pesada, olha o que a questão está dizendo. Ó, o texto é uma narrativa em primeira pessoa que possui um caráter memorialístico, ou seja, está tratando da memória do menino, né? Fica explicitada linguisticamente certa imprecisão, ou seja, uma noçãozinha de incerteza do que é recordado quando o narrador faz a caracterização. Ou seja, gente, ó, dos pais,
do criado da sua casa, da localização espacial, de sua propriedade ou da polícia. Ele está querendo saber onde é que o menino apresentou assim uma fala de incerteza. Foi com os pais? Foi com o criado? Foi com a localização? Foi com a idade ou foi com a polícia? Aí eu vou voltar o texto um pouquinho, beleza? Para que vocês possam observar isso daí. E aí, vocês acham que foi como? Vamos começar a ler o texto, ó, dos seus pais, do criado, da localização, da idade ou da polícia? E aí? Vamos procurar isso no texto? Posso até ajudar você, né? Vamos lá. Ele diz assim: eu tinha uns 4 anos. Gente, olha só. Eu tinha uns 4 anos. Quando ele diz assim, eu tinha uns 4 anos, isso demonstra uma incerteza, você não acha, não? Porque se ele tivesse certeza, ele diria o quê? Eu tinha 4 anos. Quando a gente vai falar da nossa adolescência, rapaz, eu tinha 19 anos quando eu fui para tal canto, quando você não sabe, quando você não tem certeza. Então, realmente, gente, a dúvida dele está em relação à própria idade. Quando ele diz assim, olha, eu tinha uns 4 anos. Se ele tivesse certeza, ele não teria dito uns. Ele diria, eu tinha 4 anos. Aí seria certeza. Como ele utilizou esse uns, aqui dá uma noção de incerteza. Beleza? Então, o gabarito aqui seria o quê? Letra D, da sua própria idade. Ele apresentou imprecisão. Deu para entender, gente? Conseguiram compreender isso daí? Legal, né? Essa questão, muito boa. Vamos lá. Questão 4 diz assim: se um quer roubar o ouro da mina do pai da mocinha, o outro também. Encontra-se a seguinte figura, favorecendo a estrutura do texto. Beleza? Ele quer saber qual é a figura de linguagem presente aí. Vamos olhar, Lixira. E aí? Vamos lá, o que é que acontece? Ele diz assim: ó, se um quer roubar o ouro da mina do pai da mocinha, o outro também quer roubar, ou seja, ele omitiu uma palavrinha aí, um termo, né? Só que esse termo já tinha sido citado antes. Como é o nome disso daí, gente? Quando eu tiro uma palavra, uma expressão que já foi citada antes, a gente chama isso de zeugma. Lembra que eu peguei a diferença de elipse e zeugma? Pois é. Tá aí o gabarito. Beleza? Olha a próxima questão. Diz assim, olha. A linguagem empregada no texto assume, por vezes, um caráter simbólico figurado. Desse modo, em o som dos pássaros só aumentava o silêncio. Tem-se a combinação de ideias que entre si aparentemente são o quê, gente? Gente, olha o que ele disse. O som dos pássaros, olha só, o som, aumentava o silêncio. Gente, isso é uma falta de lógica. Se é falta de lógica, a gente chama isso de quê? De paradoxo. Até se tem o caso do foi sem querer querendo. Não é assim? Gente, todas as questões resolvidas, tudo terminado. E assim, com teoria e prática. Em 15 encontros, nós terminamos o nosso isolado de língua portuguesa. Né? Eu costumo dizer que tudo que é bom passa rápido. E quando o Fábio me propôs, né, assim, 15 encontros, eu disse, meu Deus, vai demorar muito para terminar. 15 encontros é uma coisa muito extensa, mas foi algo leve, que passou rapidinho, e eu nem percebi. Vai ter agora o nosso próximo isolado, vai ser lançado próxima semana, só que vai ser presencial, né? Então, gente, nesse momento eu gostaria de usar para agradecer a vocês, né, por esse momento que foi tão bom. Espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês a desmistificar tanta coisa que a gente aprende muitas vezes errado na língua portuguesa, tantos traumas às vezes que a gente aprende
por professores que muitas vezes nos traumatizam, né? Com a sua arrogância, com a sua prepotência, às vezes tem prazer em reprovar o aluno para mostrar que sabe muito, para mostrar que a disciplina dele é top, né? Mas eu espero que eu tenha conseguido fugir a esse grupo e ter sido para vocês um bom profissional, que eu tenha contribuído com a formação de vocês. Vocês deixam de ter o professor, né? Mas continuam tendo o amigo, viu? Tendo um amigo, estou lá no Instagram, o que precisar de mim, conte comigo, viu? Gente, um abraço, muito obrigado pelas mensagens, fico muito feliz, viu? Que Deus abençoe vocês do fundo do meu coração. Contem sempre comigo e a gente se vê por aí, viu? Um abraço, gente. Beijão e até a próxima. A despedida é sempre difícil, né? Mas é inevitável. A parte ruim de ser professor, viu? Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima, viu, galera? Também sentirei muita saudade de vocês, até o simulado presencial. Vai dar certo, viu? Deus abençoe, gente. Até a próxima. Tchau.